Olá pessoal, tudo bem? Voltei com novidades da legislação trabalhista e hoje a gente vai falar da caducidade da medida provisória 927 de 2020. No último domingo caducou essa medida provisória, que foi a primeira que trouxe flexibilizações na legislação trabalhista para ajudar as empresas e manter os postos de trabalho nesse momento de pandemia. Isso foi muito divulgado na mídia. As pessoas falaram muito da decisão do Senado Federal e essa medida provisória não virou lei. Isso está gerando muitas dúvidas e são essas dúvidas que a gente vai tratar, a gente vai tentar resolver no vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Muito importante a gente começar dizendo, eu gosto sempre dos meus vídeos de contextualizar a situação para a gente poder chegar no objetivo. Então a primeira coisa aqui é a gente lembrar que a medida provisória, o próprio nome já diz que ela é temporária. Ela gera efeitos efetivos durante a vigência, mas encerrou a vigência dela, o que acontece? Ela pode virar uma lei. Né? Isso aconteceu, por exemplo, com a medida provisória 936, virou lei. Ou ela perde eficácia, que é o que aconteceu agora com a 927. Tudo bem, pessoal? Nesse momento agora, a gente poderia partir para uma situação mais técnica, falando, por exemplo, do decreto legislativo, que é uma previsão constitucional. Esse decreto viria para reger todas as relações que foram pactuadas durante a vigência da medida provisória. Mas esse não é o objetivo do vídeo. A gente vai falar aqui da regra geral, que é o que possivelmente vai acontecer no decorrer do tempo, porque eu acredito que não vai ter esse decreto legislativo, até porque o Congresso Nacional decidiu deixar essa medida provisória caducar por questões políticas, então eu acho que não vem esse decreto, então a gente vai ter que partir para a regra geral, tudo bem? E eu vou me ater a isso nesse vídeo. Então vamos lá, pessoal. A medida provisória, quando ela perde eficácia, que é o que aconteceu com a MP 927, toda a legislação que tratava do tema antes dela volta a vigorar, volta a reger a matéria. Tá? Por exemplo, essa medida provisória falava sobre flexibilização de férias, do teletrabalho, de banco de horas, enfim, ela flexibilizou várias situações, né, desses direitos que eu mencionei, entre outros. Só que esses direitos já eram previstos na legislação trabalhista. O que aconteceu foi que ela veio facilitar a aplicação desses direitos que já existiam nesse momento de pandemia. Só que como ela caducou, acabou a vigência, o que acontece? Volta a legislação anterior, volta tudo ao normal. Perfeito, pessoal? Então a dúvida que surge, né? A primeira que vocês devem estar pensando aí, tá, tudo bem, doutor, então acabou a vigência, e agora? E o teletrabalhador que eu coloquei, né, o empregado que eu coloquei, ele virou teletrabalhador, está no teletrabalho que eu coloquei com base na medida provisória. Entre outras situações, porque ela estava vigente, poderia ser aplicada, como ficam esses casos? Essa é a maior dúvida. Tá? Essa medida provisória ela é bem extensa, ela é bem polêmica em vários pontos, então tem que ser analisado caso a caso. A ideia do vídeo de hoje é tentar esclarecer os pontos mais comuns que pode estar acontecendo na sua empresa. Como, por exemplo, eu já tenho recebido muitas dúvidas exatamente sobre isso, sobre teletrabalho. Né? A dúvida é sempre essa, tá, doutor, e o pessoal que eu coloquei de teletrabalho? Tem que voltar imediatamente para a empresa? Vamos falar disso agora. Pessoal, com relação ao teletrabalho, eu entendo que a flexibilização mais importante que a MP trouxe foi a possibilidade do empregador de forma unilateral impor o teletrabalho. Tá? Na regra normal da CLT, que é aquela que veio com a reforma trabalhista, isso tinha que ser um acordo bilateral, tinha que ser feito de forma antecipada, enfim, tinha toda uma situação, né, legal que o empregador e o empregado tinham que avançar para acontecer esse teletrabalho. Tudo bem? Então agora que não tem mais a vigência da MP, preciso chamar o empregado de volta? Eu entendo que não. Obviamente isso é novidade, a legislação é muito nova, a doutrina é divergente, mas eu acompanho uma parte da doutrina
uma boa parte da doutrina que entende que não é necessário chamar esses trabalhadores de volta. Por quê? Primeira coisa, a pandemia ainda está aí, né? As pessoas ainda correm risco e a ideia principal é garantir a segurança e a saúde do trabalhador. Esse é um ponto. Segundo ponto é que ela flexibilizou essa questão contratual, a formalidade. Quer manter o teletrabalho? Caducou a medida provisória? O que você tem que fazer? Qual que é a sugestão? Formalizar imediatamente. Formaliza, faz tudo com base na legislação vigente, que eu acredito que você vai estar aí minimizando os seus riscos com passivo trabalhista com relação ao teletrabalho para empregados. Tudo bem? Outra dúvida que está surgindo com relação ao teletrabalho é a questão do estagiário. Estagiário não é empregado, né? Então, efetivamente, a CLT não tinha essa previsão para o estagiário porque ele não é empregado. Estagiário tem a lei do estágio, que é uma lei própria, então não se aplicaria o teletrabalho. Veio a medida provisória e falou que sim, se aplica, não teria problema nenhum em aplicar o teletrabalho para o estagiário. Então, o que acontece? Como não tinha na CLT, preciso trazer o estagiário de volta? Também entendo que não. Esse é um tema mais delicado, é um tema mais polêmico, mas a fundamentação é praticamente a mesma. A fundamentação, um dos fundamentos principais, que é a questão de saúde e segurança desse estagiário, né? Dessa pessoa que tem a relação com você. O que acontece? A parte da doutrina que entende que não seria possível, ela está falando da possibilidade da falta da supervisão, né? A finalidade educacional desses contratos. Pessoal, eu acho que essa fundamentação não se sustenta porque os próprios supervisores desse prestador, desse estagiário, ele também está fazendo trabalho remoto. Então é possível, é nitidamente possível a realização da supervisão de forma remota também, né? Então não vejo problema quanto a isso. E ainda fortalece essa tese. O próprio Ministério Público do Trabalho, o MPT, emitiu uma nota técnica conjunta número 10, sugerindo como medida alternativa à interrupção do contrato do estagiário ou até mesmo do aprendiz a aplicação do teletrabalho. Então eu entendo que você também não vai ter muito problema em manter esse estagiário em teletrabalho no período de calamidade pública, que é aquele do Decreto Legislativo 6 de 2020, que é até o final desse ano. Tudo bem, pessoal? Então eu acredito que você também não vai ter muito problema com isso. Outra dúvida que eu separei para a gente conversar nesse vídeo, e ela é bem delicada, e eu peço muito a atenção de vocês para esse caso. Pessoal, é a questão de toda essa situação de saúde ocupacional, toda a situação de exames que precisam ser realizados, exames periódicos, enfim, todos aqueles exames que estavam suspensos a sua obrigatoriedade por causa da medida provisória. Eu vou ser sincero com vocês, para os meus clientes, para alguns colegas que me questionaram sobre o tema, eu sempre falei, olha, a medida provisória está ali, ela existe, ela está falando que você pode deixar de cumprir essa regra momentaneamente, mas eu sugiro que não o faça. Se tiver condições de fazer, eu sempre sugeri para fazer. Por quê? Porque deixar de tomar esse cuidado com questão de saúde ocupacional do trabalhador pode gerar um passivo trabalhista imenso para a empresa. Imenso. E vai ter reflexo não só em uma possível ação trabalhista falando de doença ocupacional, acidente de trabalho, mas questão também de incidência de FAP, enfim, pode causar um problema enorme para a empresa. Então eu nunca sugeri a adesão a esse ponto específico do MP. Mas se você eventualmente aderiu por vários motivos, até mesmo questões financeiras, questões que o próprio prestador de serviço, a própria clínica que fazia esse trabalho para você não estava funcionando por causa da pandemia, tudo bem. Está dentro da legislação, era possível. Mas e agora? Agora caducou a medida. Tudo volta a funcionar como era antes. Você precisa ter atenção ao seu plano de saúde ocupacional, verificar os prazos de vencimento desses exames periódicos e começar a regularizar isso.
Tá? Faça isso que você vai evitar uma autuação do auditor fiscal do trabalho, que esse é o tipo de coisa que o auditor pega muito pesado. Prazo para fazer isso. Doutor, é o que o senhor acabou de falar, a clínica não estava funcionando, agora voltou a funcionar, mas né, assim, com a capacidade ainda reduzida. Como eu faço para fazer de todo mundo? Vai ser uma loucura, vai ter aglomeração? Calma. Eu sempre falo que direito é bom senso, a gente tem que ir por esse lado. O que a medida provisória mencionava? Ela mencionava que a empresa ia ter 60 dias após o período de estado de calamidade pública para poder regularizar a situação. Esse prazo não existe mais, porque a medida provisória caducou. Mas a gente pode, por questões de bom senso, eu entendo dessa forma, uma parte da doutrina também entende, que é possível você aplicar esse prazo de 60 dias para regularizar essa situação, contados da data da caducidade da medida. Ela caducou efetivamente dia 19 de julho, no último domingo. Primeiro dia útil, dia 20 de julho, começa aí o seu prazo de 60 dias. Daí para frente você tem 60 dias para regularizar essa situação dos exames médicos. Tudo bem, pessoal? Isso não é uma situação concreta, mas é o que a melhor doutrina está mencionando no momento, e eu acredito que tenha razoabilidade, eu acredito que demonstrando que você já está tomando essas providências, você não vai ter problema numa fiscalização. Pessoal, como eu disse no começo do vídeo, essa medida provisória é extensa, é polêmica, ela passou por ação direta de inconstitucionalidade, enfim, ela teve vários desdobramentos. Então, nem se eu quisesse eu ia conseguir falar sobre todos os temas dessa medida provisória nesse vídeo, que o objetivo é a gente ser mais assertivo com dúvidas pontuais, e essas foram as dúvidas que eu recebi a maioria das vezes sobre esse tema. Então, se você ainda tem uma dúvida, que eu acredito que tenha, isso é normal, eu estou à disposição, me envie essa dúvida, pode ser tema de um próximo vídeo, ou eu vou estar fazendo o possível para responder nas minhas mídias sociais, também por e-mail, tá bom? Para poder ajudar todo mundo que ainda tem a dúvida. Aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez a audiência de vocês, pedir para se inscreverem no meu canal Celso Ferreira ADV no YouTube, Instagram, Facebook. Se inscreva também nas redes sociais do escritório Bicudo Matos e Moraes, Advocacia Personalizada. Lá, além de toda essa questão de direito do trabalho que eu menciono, a gente traz toda a atualização sobre questões tributárias, cíveis, tudo o que está acontecendo agora no mundo jurídico, a gente está trazendo de novidade nas redes sociais do escritório também. Tá, pessoal? Mais uma vez, obrigado. Espero que tenha gostado do vídeo, e quando tiver novidade, eu volto para auxiliar e para poder fazer o possível para ajudar nesse momento aí que está todo mundo nessa insegurança. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.